Daniel, capítulo 8, versículo 24 e 25, irmãos. Palavra do Senhor. Diz assim, irmão, da Escritura, vamos ler. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E o seu entendimento também fará, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E destruirá a muitos que vivem em segurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos reunidos nesta noite, Senhor, diante deste texto tão precioso, palavra registrada para nós, e nós pedimos, nos abençoe com entendimento, Senhor. Que o Espírito Santo abra a compreensão desses versículos e também abra o nosso coração nesta noite para nós recebermos sua palavra. Que a palavra frutifique, Senhor, em nossa alma, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos isso, pedindo perdão das nossas faltas e pedindo que nos faças crescer em santificação. Seja assim para o seu louvor, honra e glória e para o nosso bem no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, semana passada eu estive lendo com vocês o versículo 23, onde fala assim, queria pedir para vocês lerem novamente comigo. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um reino feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Semana passada nós meditamos na segunda metade desse versículo que diz: se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. E aqui nós meditamos, nós aprendemos a respeito do caráter de Antíoco Epifânio, que a Bíblia está falando aqui desse personagem. Deus está revelando para Daniel, vocês lembram bem, está bem fresco na nossa mente. E Deus está revelando a Daniel, muito tempo antes, que viria este homem maligno, esse homem perverso, e ele viria por causa dos pecados do povo. E ele teria, então, ali, ele operaria ali uma grande destruição contra o povo de Deus, uma terrível perseguição. E nós vimos, então, semana passada, o caráter dele. E nós observamos também, e uma coisa que eu enfatizei bastante, e é por isso que, se você for ler o versículo 23, junto com o versículo, aliás, a primeira metade e a segunda metade, você vai perceber que ele virá por causa do pecado, por causa dos prevaricadores. Então, a primeira metade do versículo 23, ela diz: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. Deus, então, quando chegar no ápice do pecado do povo, do próprio povo dele, Deus traria, então, esse homem feroz, esse homem entendido em adivinhações. Nós vimos semana passada isso. Deus, ele quer, portanto, irmãos, concluindo aqui a visão do bode, do carneiro, aliás, do carneiro primeiro, depois do bode, né? E aqui o finalzinho, que é o chifre pequeno, que é exatamente esse homem. Vocês lembram da visão? Deus, ele quer mostrar para o povo dele o que vai acontecer, lá daquela época de Daniel. Porque Deus deseja aqui, conforme nós temos mostrado, e semana passada eu falei isso novamente, Deus deseja duas coisas. Deus deseja, primeiro, que o povo tenha consciência desse sofrimento que viria sobre ele. Segundo lugar, que o povo tivesse, ainda que consciência, né? Consolação, porque, irmãos, isso aqui é uma realidade, a dor viria,
mas Deus iria restaurar o templo. O Antíoco Epifânio, ele iria destruir o templo, iria fazer muita coisa ruim, muita coisa perversa. Mas o versículo 14, nós já temos estudado e temos repetido ao longo das exposições, das últimas exposições. O versículo 14, ele diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Deus, ele deseja que o povo esteja consciente, mas consolado, não amedrontado. Mas Deus deseja outra coisa, irmãos. Deus deseja mostrar, já desde agora, o que Daniel ele vai orar no capítulo 9. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Por exemplo, irmãos, no capítulo 9, eu queria ler com vocês aqui para nós ilustrarmos esse ponto também. No capítulo 9, no versículo 4, Daniel ele ora assim ao Senhor. Ele diz assim: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele no versículo 5 ele diz: pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Observe bem, Daniel ele está orando aqui pelo pecado da sua geração. Vocês lembram que Daniel foi para a Babilônia novinho ainda, jovenzinho ainda. E aqui ele já está um homem maduro, na verdade um homem idoso já. E ele então, no capítulo 9, vamos chegar lá, ele vai orar, pedindo perdão, confessando o pecado. Veja, de certa forma o pecado nem era dele, mas ele se solidariza com o pecado de toda a nação, de todo o povo de Deus, confessa esse pecado, pede perdão. Então, meus irmãos, o Deus aqui, veja, explicando melhor, Daniel ora pelo pecado da sua geração, mas Deus aqui está mostrando que o povo não vai parar de pecar, que o povo ainda vai pecar nas próximas gerações, e que eles vão desprezar o culto a Deus, eles vão desprezar os sacrifícios, até que Deus, que chega no limite da taça de Deus, a taça vai enchendo de pecado, até que quando está para transbordar, quando chega no limite, Deus diz basta. E aí o que Deus faz? Deus manda um chifre pequeno. Deus manda o Antíoco Epifânio. E o Antíoco Epifânio tira o culto do povo e mata o povo. E traz, como nós vamos ver hoje, terrível destruição sobre aquelas pessoas. Então Deus ele quer ali, para todo o povo daquela época, conscientizar e dizer assim, presta atenção. Virá tempo difícil, virá tempo de grande sofrimento, e isso virá por causa do pecado de vocês. No entanto, meus irmãos, graças a Deus por isso, o Senhor aqui está mostrando a perdão, a graça, porque o templo será purificado, o templo será restaurado. No entanto, juntando Daniel com o capítulo 9, que nós vamos estudar, nós observamos isso aqui, esse aspecto, que essa graça, porém, vem sobre os que se arrependem, sobre os que confessam seus pecados, sobre os que reconhecem seus pecados. Eu fico sempre feliz quando nós lemos um texto, sem programar, mas na providência divina, e hoje nós lemos Apocalipse 9, e Apocalipse 9 fala da praga, das pragas que os anjos vão trazer, contra lá as várias pragas, que virá uma terrível destruição sobre a nação, sobre a humanidade. Muita gente vai morrer, muitas pessoas vão sofrer, elas vão passar uma calamidade muito grande. Mas lá no finalzinho do Apocalipse 9 diz assim, ainda assim os homens não se arrependeram dos seus ídolos, não se arrependeram das suas idolatrias, dos seus ídolos mudos. Os homens não se arrependeram dos seus homicídios, não se arrependeram das suas feitiçarias, não se arrependeram dos seus furtos. Então a Bíblia está sempre falando isso aqui para nós, irmãos, e dizendo assim, o pecado é muito sério. Deus é gracioso, Deus nos manda pregar o Evangelho, Deus anuncia a sua verdade, mas nós temos que saber, irmãos, que Ele anuncia o arrependimento. Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E qual é a mensagem do Evangelho?
ide para o mundo, dizendo que existe salvação, existe graça, mas que todos devem crer no Evangelho e todos devem se arrepender dos seus pecados. Então, quando nós tomamos essas verdades, irmãos, e nós olhamos para esse texto, eu peço que os irmãos compreendam isso, entendam bem isso, que Deus está revelando aqui o pecado do próprio povo, dizendo que esse pecado vai trazer um Antíoco Epifânio, um perseguidor terrível, mas porque ele quer essas três coisas. Ele quer que o povo tenha consciência, ele quer que o povo tenha consolo na graça de Deus, mas ele quer também que as pessoas compreendam que isso só existe, esse consolo, quando as pessoas se arrependem, quando as pessoas deixam seus pecados, creem na graça dele, creem no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tudo isso Deus queria mostrar naquela época, e é claro que tudo isso tem grande aplicação para os nossos próprios dias. E outra coisa também que eu tenho falado para os irmãos é que esse Antíoco Epifânio, ele é como um tipo, ele é como uma espécie do anticristo que virá, que a Bíblia diz que virá um anticristo. Então nós temos aqui, como que no finalzinho da história do Antigo Testamento, né? Séculos depois de Daniel, vem o Antíoco Epifânio. É como uma ilustração de que no finalzinho da história da humanidade vem o anticristo. E a Bíblia também diz, porém, que vem o anticristo no final, mas existe um espírito do anticristo no mundo. O apóstolo João fala na sua carta dos anticristos que não ficaram conosco porque não são de Cristo, são do anticristo. Então nós temos, irmãos, que neste mundo nós temos os anticristos e o princípio mundano do anticristo, mas que isso vai piorar no finalzinho da história quando vier o anticristo. No entanto, existe o povo de Deus, existe o povo da graça, existe o povo de Cristo, existe o povo que pertence a Jesus Cristo. Essas verdades todas, irmãos, eu falei várias coisas aqui que eu já tenho falado, mas que é importante nós falarmos quando nós vamos olhar agora o versículo 24 e 25, porque esses dois versículos que falam agora para nós, o versículo 23 fala do caráter de Antíoco Epifânio, e o versículo 24 e 25 fala das ações de Antíoco Epifânio. Nós temos que pensar nessas coisas em relação a todas essas verdades. Outro ponto ainda que eu quero relembrar os irmãos para poder entrar no versículo 24 e 23. O 23, irmãos, como eu acabei de dizer, ele fala do caráter. E tem dois aspectos aqui do caráter do Antíoco Epifânio que Deus destacou aqui no versículo 23. Leia comigo aí, por gentileza. Na segunda metade do versículo 23, ele diz assim: se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Então nós temos duas coisas aqui: feroz de semblante e entendido de adivinhações. E eu expliquei para vocês semana passada. Ele será um homem feroz, insolente, cheio de ódio, e essa ferocidade, esse ódio, essa insolência vai se mostrar no seu semblante. Ele tem um caráter feroz, ele tem um caráter insolente, ele tem um caráter cheio de ódio. Mas, em segundo lugar, a segunda característica do seu caráter está exatamente de que ele será entendido em adivinhações. Ele será um homem mentiroso e que sabe mentir e que sabe enganar. Então, nós temos dois pontos aqui do caráter dele que Deus destaca. O ódio, que se manifesta no semblante, a insolência, o ódio, envolve também, claro, a arrogância. E, em segundo lugar, o amor à mentira. Jesus Cristo, ao contrário, você lembra que Jesus diz, naquele grande versículo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque, irmãos, eu sou manso e humilde de coração, né? E acharei descanso para as vossas almas. Então, a face de Jesus é a face da paz, é a face do amor, é a face da mansidão. E outra coisa que Jesus Cristo disse também, Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus disse para os seus inimigos: vocês não me ouvem porque eu digo a verdade. Então nós temos o Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo,
que ao contrário de Cristo é cheio de ódio e ao contrário de Cristo é cheio de mentira. E aí o que nós vamos observar, irmãos, no versículo 24, é que essas duas características, o ódio e a mentira, elas vão gerar essas ações do Antíoco Epifânio. Elas vão, meus irmãos, se manifestar exatamente nessas obras aqui dele, que eu quero já destacar para os irmãos aqui 3 coisas que o versículo 24 e 25 do capítulo 8 de Daniel mostram para nós. Em primeiro lugar, a sua ação extremamente destrutiva. Ele vai ser um homem que vai agir para destruir. Segundo lugar, meus irmãos, ele vai ser um homem que vai exatamente o tempo todo enganar e mentir. E em terceiro lugar, ele vai ser um homem extremamente arrogante no seu coração e ele vai se voltar contra o próprio Deus. Então você percebe 3 ações aqui: destruição, mentira e uma afronta decidida e manifesta em todo tipo de ação contra o próprio Deus. Aí, quando você pega essas ações que são descritas no versículo 24 e 25, você percebe como elas estão ligadas ao caráter dele. O caráter de um homem mostrará as suas ações, de forma que ele é um homem que ele está ali agindo para a destruição, claro, porque ele é cheio de ódio. Ele é cheio de ódio. Ele é um homem que está sempre agindo, mentindo, enganando, porque ele ama a mentira. A mentira está no seu coração. E ele faz tudo isso, irmãos, porque na verdade ele odeia Deus, ele é contra Deus, ele é anticristo. Ele é contra Deus. Então toda a ação dele é desafiando a Deus. E é isso que está no mundo, irmãos. Eu peço para nós olharmos esse texto, meditarmos nesse texto, observarmos que, na medida que nós vamos meditando aqui nessas ações, nesse caráter, nessas ações, nós vamos ver que é isso que está no mundo. Ainda que de forma atenuada, muitas pessoas, mas isso vai se manifestar de forma assim, sabe, no ápice, no extremo, no anticristo, no final. Mas isso está no mundo. O que está no mundo? Está no mundo essa vida de destruição ao próximo, em que as pessoas trabalham egoisticamente por si e estão ali todo o tempo agindo sem pensar no próximo. Está a questão da mentira, que as pessoas mentem, enganam para angariar coisas e conseguir, sabe, coisas deste mundo. E está também que em tudo isso as pessoas elas estão agindo contrárias a Deus. Elas estão desafiando a Deus, elas estão se opondo a Deus. Irmãos, quando vem o Evangelho de Jesus, tudo isso muda. O Evangelho de Jesus Cristo é aquela mensagem que nos reconcilia com Deus em Cristo Jesus e que, portanto, muda o nosso caráter e nos faz pessoas cheias de amor, em que, em vez de destruição, nós levamos a construção, a edificação, a vida, e pessoas cheias da verdade que nós queremos levar a verdade do Evangelho, mas também levar a verdade em todos os sentidos. E nós somos pessoas, portanto, se nós somos cristãos, nós somos diferentes disso. Então, tendo dito isso, irmãos, vamos olhar para esses 3 aspectos com mais detalhes. Tá? Acompanhe comigo, então, o texto. No versículo 24, a palavra de Deus ela diz assim: e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Vamos acompanhar aqui as informações do texto. Eu quero destacar, porque parece-me evidente que Deus ele quer enfatizar a questão do tipo de destruição que Antíoco Epifânio ia fazer no mundo, ia fazer, aliás, no seu império. E é uma destruição que não é uma pequena destruição, mas o texto diz assim: destruirá maravilhosamente, significando, irmãos, que essa destruição ela vai ser acima da média,
ela na verdade vai ser extrema, ela vai ser algo assim muito grande, muito absurdo, algo que realmente causará terrível dano em todos os sentidos. Dano espiritual, porque nós vamos observar que ele vai, irmãos, na verdade o texto já tem mostrado aqui, que ele vai destruir, ele vai profanar o templo, ele vai impedir o sacrifício diário, ele vai, enfim, tirar aquilo que é mais importante das pessoas, que é a espiritualidade, que é o conhecimento de Deus, que é as coisas de Deus. Então o dano maior está nisso, na questão espiritual, em que ele vai acabar com o culto. Ele vai acabar com o culto que o povo tinha. Não vai ter mais pregação, como a pregação do Antigo Testamento, o que era? Era o ensino dos sacerdotes, que eles entendiam, evidentemente, a lei, eles tinham uma função ali de ensino, mas era também os sacrifícios diários. Ele vai acabar com a pregação, as pessoas não vão ter mais conhecimento de Deus. Esse é o dano maior que ele vai causar. Mas ele não vai causar esse dano apenas. Bom, isso aí já seria terrível, seria coisa mais terrível. Mas ele vai causar também um dano físico. Ele vai causar, evidentemente, junto com o físico, um dano psicológico, emocional sobre as pessoas. O texto vai dizer aqui que ele se fortalecerá no seu poder. Ele, evidentemente, vai ser um homem poderoso, ele vai ter o poder do império, da política, do governo, das armas, dos exércitos. E ele vai ter um poder forte. O texto vai dizer aqui que ele se fortalecerá no seu poder. O seu poder não será fraco. E por isso, através desse poder, que ele poderia, então, deveria usar, a Bíblia, por exemplo, diz lá, Romanos capítulo 13, que as instituições, os governos, as autoridades, elas existem para promover justiça, para promover a ordem, para defender os mais fracos, defender aqueles, punir os criminosos e assim por diante, né? Mas esse homem vai fazer exatamente o oposto, ele vai usar o poder dele para destruir as pessoas, para perseguir pessoas, para matar pessoas. A palavra de Deus vai dizer então aqui que ele destruirá maravilhosamente e mais, que ele prosperará. Ele prosperará. Ele vai conseguir, irmãos. Fará o que lhe aprouver. Ele tem no coração um desejo destrutivo e ele quer acabar com o culto. Ele vai lá, acaba com o culto. Ele consegue tirar o culto, ele consegue profanar o templo, ele consegue impedir que a palavra de Deus seja anunciada. Ele quer vencer os poderosos. Olha o que o texto diz. Ele destruirá os poderosos. Tinha gente poderosa ali naquela época. Outros impérios, outras nações, outros, digamos assim, outros homens também da política e do poder, mas eles não resistem a ele. Ele vai, ele vence essas pessoas, ele destrói a vida delas, ele destrói as pessoas que dependem delas. Ele causa dano físico, mas não para aí, porque ninguém está isento do seu poder destrutivo. Parece a chuva que quando cai, e parece a inundação que quando vem não escolhe casa, não escolhe pessoas, vem sobre todos. O texto diz que nem os santos estarão livres do seu poder, porque a palavra de Deus diz aqui no finalzinho do versículo 24, e o povo santo. Então, o Antíoco Epifânio, ele vem para destruir, causar dano espiritual, dano físico, dano emocional, todo tipo de dano, e ao extremo, maravilhosamente, diz aqui a nossa tradução, ou seja, algo absurdo, irmãos, extremado, e ele consegue. Poderosos não resistem a ele, servos de Deus e o povo da aliança também não resiste a ele. Ele destrói todos. Ele mata todos. Ele persegue todos. Mas quer ver algo mais surpreendente ainda? O texto diz que todo esse poder destrutivo dele, que todo esse poder de dano maravilhosamente destrutivo, como diz aqui o texto, não é pela sua própria força.
No iníciozinho do versículo 24, a Escritura nos informa: e se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, o Antíoco Epifânio, ele não está fazendo nada por si mesmo. O texto diz claramente que ele não está fazendo essas coisas, irmãos, por seu próprio poder, por sua própria capacidade. Ele pensa que é. Lá no versículo 25, o texto vai dizer: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, e no seu coração se engrandecerá. Quer dizer, ele pensa que é pelo seu poder. Ele, no seu coração, ele está arrogante, autoconfiante, e na medida que ele pensa assim, eu vou fazer tal coisa, e ele consegue fazer tal coisa, o seu coração arrogante é fortalecido nesse sentimento, e a sua mente arrogante, dominada pelo coração arrogante, é fortalecida nesse pensamento. Eu sou poderoso, eu consigo fazer as coisas. Mas o versículo 24 diz: não é pela sua própria força, é pela força de Deus. O versículo 23 já tinha dito: mas no fim do seu reinado, quando achares os prevaricadores, se levantará um rei. O versículo 23 está dizendo que é por causa do pecado do próprio povo que Deus usa Antíoco Epifânio, como usou Nabucodonosor, como usou a Síria, como usou a Babilônia, como usou a Pérsia. Agora ele usa Antíoco Epifânio, só que de maneira muito pior, como a sua espada, a espada do juízo de Deus. Antíoco Epifânio é só uma espada. É uma espada do juízo divino, justo juízo divino, contra os pecados daqueles que, tendo o sacrifício, tendo o culto, tendo o evangelho expresso no Antigo Testamento, desprezaram o evangelho de Deus. Essa espada, irmãos, esse poder não é de Antíoco Epifânio. Esse poder é o poder de Deus. A palavra de Deus está claramente dizendo aqui, o tempo todo, do juízo divino. A Bíblia não nos ilude. E, na verdade, quando a Bíblia fala da graça, é para nós sabermos o sentido da graça. Se você tira o sentido do pecado, e de como o pecado é grave, e de como o pecado ele atrai o juízo divino, você não entende a graça de Deus. Irmãos, é isso que nós merecemos, a espada de Deus. Tem um hino antigo que diz, né? De repente eu vi sobre mim a espada da lei. A espada da lei. A lei nos condena, a lei nos amaldiçoa. É por isso que a graça é maravilhosa, porque nós não merecemos nada. Deus graciosamente vem nos salvar. Mas Deus quer que nós entendamos. Deus queria que o povo lá entendesse. Deus quer que nós entendamos hoje, irmãos. O pecado é grave e o pecado Deus não vai deixar passar sem trazer ou a salvação, ou ele põe o pecado das pessoas no seu filho, ou ele traz o pecado, a consequência do pecado sobre as próprias pessoas. Mas o pecado não vai ficar sem o juízo de Deus. O Antíoco Epifânio não sabe disso. Ele não tem ideia disso. Na verdade, ele é um arrogante, achando que pode vencer o próprio Deus. Mas ele está fazendo tudo isso, essa destruição toda, na verdade, Deus está como que usando como a sua espada contra o pecado do seu próprio povo. O versículo 25, meus irmãos, ele avança nessa descrição das ações do Antíoco Epifânio. Só que antes de passar para o versículo 25, eu quero que vocês pensem bem que o versículo 24 está falando do poder destrutivo. Nunca esqueçamos, agora vamos conectar isso, que o poder destrutivo está conectado à face feroz. Um homem cheio de ódio quer destruir. Um homem cheio de ódio quer matar. Um homem cheio de ódio e egoísmo, ele não pensa no mal e no dano que ele está fazendo às pessoas. Ele quer se impor. É isso que existe no anticristo, existirá. É isso que existe no Antíoco Epifânio, existiu. É isso que existe na humanidade e que só a coisa não é pior porque Deus retém na sua graça comum. Mas o homem natural, ele é alguém que não pensa no próximo.
é egoísta. E ele diz assim: eu quero crescer o meu poder. Mas veja o que vai acontecer com esta pessoa. Mas veja o que vai acontecer com aquela outra pessoa. Ela pode ser destruída. Veja nas coisas mais costumeiras. Quando uma pessoa pega, por exemplo, uma moto. A gente sai aqui da igreja, irmãos, e passa essas motos em alta velocidade do nosso lado. Sim, sem absolutamente nenhuma necessidade. Num conjunto habitacional. Mas as pessoas que estão lá na moto, elas estão dizendo, mas eu quero correr e pronto. Mas se você bater alguém, se você causar um dano para alguém, e causar um dano assim mesmo, eu digo, não, mas eu quero. Isso é só um exemplo, irmãos, do que há no coração do homem. O coração do homem é o seguinte, ele é egocêntrico e ele quer fazer o que quer, ponto final. O texto está dizendo, prosperará, fará o que lhe aprouver. Eu quero. O que é que eu quero? Eu quero destruir todo mundo. Eu quero me impor. Eu quero ser Deus. Eu quero fazer isso. É isso que há no mundo. É por isso que Jesus Cristo diz que o nosso ego tem que morrer. O nosso eu tem que morrer. Nós temos que crucificar esse nosso eu, essa nossa carne, essa nossa pecaminosidade, esse nosso orgulho. Em Cristo Jesus isso é crucificado. Mas isso é natural do homem. Ele odeia, a face dele é feroz. Por isso que ele destrói. Mas o versículo 25, ele diz para nós o seguinte. Vamos ler, meus irmãos. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. E destruirá muitos que vivem em segurança. Vamos parar por aqui. Observe agora o segundo tipo de ação de Antíoco Epifânio. Ele não vai simplesmente destruir, mas ele vai destruir enganando. Eu já falei para vocês semana passada que a Bíblia ela conecta o homicídio com a mentira. O Senhor Jesus Cristo ele disse assim para os seus inimigos: vocês são pais, aliás, vocês são filhos do diabo. E o diabo é o pai da mentira. E Jesus não disse só isso. Jesus disse que o diabo é homicida. O diabo ele mente e o diabo ele mata. E ele mata exatamente pela mentira. E é interessantíssimo como a Bíblia se harmoniza, porque isso vai acontecer lá no Anticristo, isso vai acontece aqui também. O texto está dizendo, em primeiro lugar, que ele destrói, mas aí o texto mostra como é que ele destrói. Vamos acompanhar aqui. O texto diz assim: pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão. Ele vai fazer com que o engano prospere, se espalhe no reino dele, se espalhe também naqueles que ele quer conquistar. Ele vai ser malicioso, enganoso, duas caras. Veja o que o texto diz, que o seu coração se engrandecerá, mas daqui a pouco eu vou tratar disso, vou pular aqui para outra expressão que diz assim, e destruirá muitos que vivem em segurança. Vamos observar isso aqui. Destruirá muitos que vivem em segurança. O que significa isso? Significa assim, é quando o animal quer dar o bote. O animal que dá o bote, ele não assusta a presa dele. Né? Ditadozinho que diz quando quer pegar a galinha, né? Frango, ninguém deixou, né? É assim, né? Não assusta, né? Então, a cobra, ela vai bem sorrateiramente. Então, ela dá o bote. A onça, o leão, o tigre, eles calculam e eles permitem que a presa tenha uma sensação de paz, uma sensação de segurança. Veja o que o texto diz: ele destruirá a muitos que vivem em segurança. Essas pessoas estão tranquilas, meus irmãos. Essas pessoas estão se sentindo em paz. Essas pessoas estão se sentindo
insegurança. Elas estão dizendo assim, nada vai acontecer conosco. Sabe por quê? Porque o Antíoco Epifânio disse que é nosso amigo. Ele fez acordos conosco. Ele fez alianças conosco. E ele vai ser um político sedutor. A Bíblia fala que o anticristo vai ser muito sedutor. Sabe, nesses últimos dias em que nós estamos vendo tantos cristãos serem seduzidos pela política, nós podemos ver um pouquinho, irmãos, do que vai acontecer nos dias finais, quando o anticristo ele vai ser um político muito sedutor e ele vai conquistar até gente religiosa. Ele vai se fazer de religioso. Ele vai se apresentar para as pessoas como uma pessoa de bem, como uma pessoa honrada, como uma pessoa que você pode confiar. Ele não vai se apresentar como maligno. Ele não vai se apresentar como o anticristo. Ele não vai se apresentar como alguém que quer matar a pessoa. Ele é como o diabo, irmãos. Ele é filho do diabo. Nós temos no Antigo Testamento o Antíoco Epifânio e nós temos no Novo Testamento o Anticristo. E esses dois homens, eles são o extremo do que é demoníaco, do que é diabólico. E não tem um ser mais sedutor, mais mentiroso e que deixa a sua presa mais tranquila do que Satanás. Satanás, Jesus chamou de pai da mentira. Observem bem, meus queridos irmãos. Antíoco Epifânio foi um perito em iludir, em deixar as pessoas em paz, quando ele estava pronto para dominá-las, para destruí-las, para acabar com elas. Ele destruirá a muitos que vivem em segurança. Isso aconteceu, de fato, através de Antíoco Epifânio, e o texto estava prevendo isso séculos antes. Deus dizendo para Daniel, virá um homem assim. E a Bíblia diz que virá um anticristo assim. E a Bíblia diz que isso existe no mundo. Existe sedução no mundo. Todos os dias, meus queridos irmãos, amanhã vocês vão. Eu já disse isso algumas vezes aqui. É por isso que nós temos que estar na igreja todo domingo. Eu já disse isso. Eu quase digo isso todo domingo. Porque nós precisamos ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, porque a palavra é a verdade. O Evangelho é a verdade. Amanhã vocês vão para o mundo, vocês vão ouvir falsos evangelhos. Vocês vão ouvir falsos evangelhos no trabalho de vocês, na universidade, na vizinhança, porque lá está a mensagem de Satanás. A mensagem de Satanás faz com que as pessoas fiquem seguras nos seus pecados, faz com que as pessoas fiquem seguras nos seus enganos. Elas se sentem em paz, elas dizem, eu estou em paz. E sabe, o apóstolo Paulo diz que ele se veste de apóstolo, o diabo se veste de apóstolo, ele envia os seus ministros. O apóstolo Paulo também diz que as pessoas não querem ouvir a verdade, mas elas querem ouvir aquelas pessoas que digam que, sabe, acalentem o seu coração pecaminoso, que deem tapinha nas costas, que nunca falem dos seus pecados, que nunca mostrem a sua situação grave diante de Deus ou diante de outras circunstâncias. Irmãos, a Bíblia está dizendo que ele destruirá os que vivem em paz. Hoje mesmo, antes de acabar esse dia, pessoas vão morrer. Nós sabemos disso porque morrem pessoas todo segundo. Existem milhares e milhares de pessoas adentrando a eternidade e que não pensaram em nenhum momento na própria alma, que vão adentrar a eternidade sem Cristo, porque elas estão iludidas por Satanás. O Antíoco Epifânio, ele vai operar uma ilusão que está no versículo 12. Vamos olhar o versículo 12? Diz o versículo 12 assim: E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, fez
e prosperou. Antíoco Epifânio, ele vai proibir o sacrifício contínuo, ele vai lançar a verdade na terra e ele vai prosperar nisso. Ele vai tirar, a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira manifestação da mentira de um homem como Antíoco Epifânio, que é um símbolo do anticristo, é se voltar contra o culto a Deus verdadeiro. É proibir os sacrifícios. É proibir a pregação do evangelho. Só que não pense que ele iria fazer isso simplesmente somente pela força, não. Tem gente que ia gostar disso. Parece-nos evidente que o texto sugere que tem pessoas que iam gostar disso. Que iam acreditar na religião de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio está criando uma religião anti-Deus, anti-sacrifícios, anti-o-culto a Jeová, e pessoas vão acreditar nele. Pessoas vão ficar ouvindo aquilo e vão dizer: é verdade. Elas vão gostar dessa nova religião e elas vão se sentir em paz. Existe aqui, então, em primeiro lugar, irmãos, o aspecto do engano que esse homem vai semearia naquela época, semeou, já passou, né? Que é o engano espiritual. O anticristo vai ser, em primeiro lugar, alguém, e os anticristos da nossa geração são pessoas que, em primeiro lugar, eles criam uma religião que pode até parecer cristianismo, pode até parecer evangelicalismo, pode até parecer evangelho, pode até ser chamado de evangélico, pode ser chamado de pastor, de ministro, de pregador. O espalhar do engano de forma sutil. Jesus Cristo disse, usando mais uma ilustração bíblica, que os falsos profetas eles não vêm como lobos, eles vêm vestidos como ovelhas. A garra, os dentes de lobo, as garras de animal feroz, carnívoro, são cobertas por aquela mãozinha, né? Macia, vou colocar com uma mãozinha, uma patinha da ovelha, patinha da ovelha, é uma ovelhinha de Jesus. Ele vem, irmãos, e semeia um engano e deixa as pessoas tranquilas enquanto está prontinho para tirar aquela capa e Jesus diz, né? Eles vêm e eles destroem as ovelhas, eles tiram as suas carnes, eles matam quando eles estão se sentindo em segurança. Irmãos, há um aspecto da verdade que é um aspecto dolorido. A verdade tem que doer. E o sentido da verdade doer é o seguinte, é que ela mostra os nossos pecados e ela dói. Se você só ouve uma mensagem que lhe traz sempre paz, ou lhe traz sempre alguma coisa, uma confirmação do que você já pensa, se você ouve uma mensagem que nunca lhe confronta, que nunca lhe diz, isso aqui está errado, isso aí não é o Evangelho. O Evangelho, ele confronta para ele trazer a graça e a paz. Ele tem que denunciar a doença para trazer a cura. Mas existe um aspecto também político, irmãos, aqui. Claro, o Antíoco Epifânio era político. O Antíoco Epifânio era um grande governante. Então, ele sabe seduzir, ele sabe fazer acordos. Se vocês forem ler um pouquinho da história, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, o Hitler, ele era ele enganava as pessoas. Ele aparentemente fazia acordos, mas ele quebrava os acordos. E na medida que as pessoas acreditavam nele, ele ia avançando. Então, é uma característica dos maus governantes, é uma característica dos maus políticos, eles parecerem que vão beneficiar o povo. Eles parecerem que vão ajudar as pessoas. Quando, no entanto, eles vão dar o bote. Eles vão trazer destruição. No final,
Essas pessoas mesmas, elas vão ser destruídas. Mas elas estão também numa ilusão. Olha, o enganador, o apóstolo Paulo diz lá na carta a Timóteo que os homens maus enganam e são enganados. O enganador está enganando a si mesmo. E agora nós vamos observar isso, meus irmãos, especialmente agora no meu último ponto. Por isso que eu deixei alguns trechos aqui do 25 para nós comentarmos agora. Vamos olhar aqui o que o texto diz. Eu vou ler o 25 todo e eu vou destacar aqui agora alguns pontos aqui, alguns trechos importantes. Veja, o 25 diz assim: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. Quero destacar primeiro isso aqui, mas vamos continuar. E destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará, destaco agora essa parte também, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Olha só, vamos entender aqui. O texto diz, então, que ele está no seu coração se engrandecendo. Na medida que ele vai destruindo e ele vai conseguindo destruir, ele quer destruir, ele consegue. Na medida que ele vai enganando e ele consegue enganar, e junto com o engano ele vai destruindo, o coração dele vai ficando inchado, engrandecido. E ele diz assim: eu sou Deus, eu consigo, ninguém me resiste. Eu domino. O orgulho vai tomando conta do seu coração. Mas ele vai chegar a um ponto, irmãos, tão absurdo de orgulho, que ele vai se levantar contra o próprio Deus. Porque quem é o príncipe dos príncipes? É Deus. Ele vai ousar a loucura de Antíoco Epifânio. É por isso que ele é um tipo do anticristo, porque o anticristo vai fazer exatamente isso. Ele vai querer tomar o lugar de Deus. Ele vai se voltar contra o Senhor. E o texto maravilhosamente diz assim: príncipe dos príncipes. Não tem ninguém que é o príncipe, não tem ninguém que é maior do que ele. Ele é o príncipe dos príncipes. Mas Antíoco Epifânio está enganado. Olha que coisa, irmãos, triste. É que o engano do enganador o engana também. Ele não engana só quem ele quer enganar, ele engana a si mesmo. O maior enganado, em certo sentido, eu falei para vocês que o maior sedutor é o diabo. E o que é que o diabo terá? O diabo é um desgraçado. O diabo é um desgraçado. O diabo não tem salvação. Todo homem que engana, que se entrega para o engano e que pensa que vai vencer com o engano, o engano o matará. Assim acontece com os grandes poderosos da Terra que viveram na história. Citei o Hitler. Como acabou o Hitler? Antíoco Epifânio. Como acabou Antíoco Epifânio? O texto diz aqui. Vamos ler agora? Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Irmãos, Antíoco Epifânio não morreria na guerra. E não morreria na guerra. Deus o mataria diretamente. Não seria a mão do inimigo que iria matá-lo. A mão de Deus o matou diretamente. Antíoco Epifânio morreu doente. A palavra de Deus está dizendo aqui, ele é um símbolo de uma pessoa arrogante, cheia de mentira, mas que essa mentira o matou. Porque a maior mentira de todas é alguém pensar que pode se voltar contra o Deus que é vida e ter vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós temos que nos arrepender para termos vida. Que absurdo, não é? O homem pensar que pode ter vida contra aquele que lhe dá a vida. Que o apóstolo Paulo diz em Atos: nele nós existimos, nele nós nos movemos
nele nós respiramos. Respire agora. Né? A Bíblia diz que cada respiração é dada pelo Senhor. A palavra de Deus diz que cada movimento, os irmãos estão aqui diante de mim, se movimentam, estão vivos. Cada movimento, a força vital, vem daquele que é a vida. Então, aquele que se volta contra a vida morrerá. E esse é o engano dos enganos, mas é o engano do maligno. Antíoco Epifânio foi quebrado, seria quebrado, sem mão, porque o próprio Deus, que o enviou como espada, o destruiu para mostrar que ele é Deus. Deus fazia isso sempre. Deus trazia a Síria e destruía a Síria. Deus trazia a Babilônia e destruía a Babilônia. Deus trouxe Antíoco Epifânio e destruiu Antíoco Epifânio. Deus trouxe sobre os vingadores as suas próprias espadas, o resultado dos seus pecados, porque eles foram perversos. E tudo que eles fizeram, mesmo que eles estivessem fazendo como espada de Deus, era pecado. E Deus os destrói. Irmãos, eu quero encerrar nossa mensagem de hoje com 3 pensamentos aqui, para nós sairmos daqui refletindo e pensando. Em primeiro lugar, irmãos, vamos entender que a destruição, o ódio, a destruição é do anticristo. O cristianismo, ele não é de ódio e nem de destruição. Ele é do amor, da graça e da edificação. Deus está edificando um povo santo. Ele está edificando, ele está vivificando, não matando. A mentira também não é de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Então, o anticristo, ele é destrutivo e mentiroso, mas Cristo é vivificante e verdadeiro. E exatamente como o anticristo mata pela mentira, Jesus Cristo redime pela verdade. Ele é a verdade. Ele trouxe a luz, ele é a luz do mundo. Então, que todos aqui olhem para Jesus. Mas se você já olhou para Jesus, olhe para a sua vida. Está tendo algum princípiozinho no seu coração, sabe, de mentira e de destruição contra alguém? Isso não é de Cristo, irmão. Isso é do seu coração, isso é da sua carne. Vá a Cristo e diga: Senhor, me arrependo. Me dá graça, Senhor, porque eu quero fazer o que o Senhor está operando em mim, a sua graça. E a sua graça o quê? É verdadeira e vivificante. Que todos nós aqui sejamos, como cristãos genuínos, edificadores na verdade. Em segundo lugar, eu queria que nós pensássemos aqui hoje à noite sobre a realidade do engano que existe no mundo. Meus queridos irmãos, estejamos bem atentos e bem conscientes de que o mundo é cheio de mentira, de que existe mentira em todos os níveis. Existe mentira, irmãos, em todas as áreas, mas especialmente a mentira das mentiras espiritual. Nós vivemos num mundo que despreza Deus, que despreza o Evangelho, que despreza a palavra, que despreza o culto, que despreza as coisas de Deus. E que vive apenas para as coisas deste mundo. E que espera, mentindo, enganando a si mesmo e mentindo, enganando para os outros espera viver. Que todos aqui estejam olhando para Jesus Cristo como a verdade. A verdade, creia em Cristo, aquele que é o caminho, a verdade. Olhe para Ele, confie nele, ouça Ele. E se você já ouviu, já creu, preste bem atenção. Você deve ser alguém cuidadoso. Hoje de manhã eu estive aqui pregando sobre os verdadeiros pastores, sobre as qualificações do verdadeiro pastor. Só começamos aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Nós temos que julgar pastores, nós temos que julgar pregadores, nós temos que julgar todas aquelas pessoas que vêm e apresentam para nós supostamente o Evangelho, se dizendo ministro do Evangelho. E também outras pessoas
que mesmo que não se digam pastores, mas que vêm em outras áreas, trazendo para nós uma mensagem religiosa e espiritual. Nós temos que julgar tudo pelo Evangelho. Meus irmãos, cabe-nos como cristãos ficarmos sempre firmes no Evangelho de Jesus Cristo, confiando e ouvindo o Evangelho todos os dias. Como eu disse há pouquinho, por isso que nós estamos aqui todo domingo, porque nós precisamos nos firmar e entender e nos apegar mais e mais pela fé ao Evangelho da graça de Deus. A rejeitar qualquer coisa que seja contrário ao Evangelho, mas também observar as mentiras em todos os níveis. Eu acho que esse texto também tem uma aplicação na questão política. Muito cuidado com as mentiras políticas, muito cuidado com as mentiras que são espalhadas na sociedade por pessoas que querem destruir através da mentira. Nós, o povo de Deus, eu disse semana passada e repito hoje, nós, o povo de Deus, não somos povo da fake news, da mentira, do engano, da sedução política, mas nós somos pessoas que cremos no Evangelho e que temos que observar onde está a verdade sempre, sempre. Em terceiro lugar, meus irmãos, e por último, note, o que há no mundo é oposição a Deus, desafio a Deus. Antíoco Epifânio lutou contra Deus, o príncipe dos príncipes. Que loucura é essa? Que todos aqui possam se arrepender dos seus pecados, se dobrar diante do Rei dos Reis, olhar para o Filho de Deus em Cristo, que é Cristo, confiar nele como seu Senhor e Salvador e nunca desafiar esse Deus. Você já fez isso? Você já é um cristão? Então, meu irmão, todos os dias você vai ser tentado a seguir ídolos. Ídolos vão se apresentar para você o tempo todo, mas a idolatria é desafiar a Deus. Se você for tentado, lembre de Jesus. Lembre da cruz de Cristo. Lembre da maravilhosa graça que chegou a você. Lembre que Deus te amou e que Deus é o seu Deus. E vá a Ele, peça perdão, humilhe-se, peça graça para que você possa nunca desafiá-lo, mas estar submetendo mais e mais a Ele em gratidão, amor, alegria e adorá-lo sempre. Por isso que nós estamos aqui. Como é que chama aqui essa nossa reunião, irmãos? Culto público. Culto público. Nós estamos aqui para cultuá-lo. Nós estamos aqui como uma expressão de nosso amor a Ele e gratidão porque Ele nos salvou na cruz. Ao contrário de desafiá-lo, ao contrário de nos levantarmos contra Ele. Nós estamos nos adorando, submetendo-nos a Ele, porque Ele é o nosso Deus em Cristo Jesus. Então assim nós devemos fazer em cada tarefa desta semana, fazer tudo para a sua honra, para a sua glória, porque Ele é o nosso Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nisso está a vida verdadeira. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado porque nesta noite nós podemos ler esses 2 versículos preciosíssimos, Senhor, que falam das ações de um homem mau, que são exatamente opostas do Evangelho de Cristo, do que o Evangelho causa em nós, Senhor. Ó Senhor, opera em cada coração, tanto nós que aqui estamos, como em todas as pessoas que vierem ouvir essa gravação, Senhor. Opera maravilhosamente para que todos ouçam o Evangelho, creiam no Evangelho, creiam na verdade e sejam salvos, edificados, vivificados. Nós oramos, Senhor, e oramos por nós que já cremos, oramos pelos que vão ouvir, que já são crentes, para que sejam mais e mais fortalecidos na verdade e na edificação do Evangelho de Jesus. Para que, Senhor Deus Todo-Poderoso, não se deixem levar pelas tentações do egoísmo, da destruição e da mentira, mas sejam mais e mais instrumentos de paz, do amor, do altruísmo e da verdade em Cristo Jesus. Abençoa o seu povo, Senhor. Abençoa especialmente a nossa querida congregação. Nos fortaleça mais e mais no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos ler o trechozinho da confissão de fé. Eu convido vocês a lerem comigo, ponto número 9, tá? A gente lê.